Pronto. Pessoal, então o que a gente tem aqui? O André, o que a gente tem que fazer é justamente o que eu quero que vocês façam é aonde vocês vão colocar esses pontos de tomadas, ponto de interruptor, ponto de iluminação, tudo tem naquela simbologia, né? Nessa lista de simbologias que eu passei para vocês, a gente tem pontos de tomadas, a gente tem os interruptores, tá vendo? Olha, interruptor de uma sessão, interruptor de 2 sessões, interruptor de 3 sessões. Então basta você copiar daqui e levar para lá. Às vezes vai ser necessário ajustar a escala, mas é só você ver se não vai ficar muito pequeno ou se não vai ficar muito grande. Aqui também já tem, olha, a indicação de retorno, fase, terra e neutro, tá? O número do circuito, a seção nominal, que ainda a gente não tem, não calculamos a seção nominal do condutor, mas você sabe que tem um número de circuito. Então, se a gente vier no exemplo que eu até mandei para vocês, olha, vamos achar meu quadro de distribuição. Meu quadro de distribuição dessa edificação, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui. Então, quantos circuitos saem daqui? Está saindo o circuito 4, o circuito 6, tá esse circuito 1, o circuito 3, o circuito 5. Então, o meu quadro de cargas que foi feito aqui, olha, eu tenho quantos circuitos? Eu tenho 8 circuitos. Então, esse pavimento dessa edificação ficou com 8 circuitos, sendo que eu tenho os 2 últimos reservas. Então, o trabalho agora parte para essa parte de vocês pegarem, colocar esses pontos de tomada, colocar os pontos de iluminação, tá? Nesse caso aqui, olha, é um ventilador de teto, mas e a lâmpada foi uma lâmpada fluorescente. Mas no caso de vocês, basta vocês substituir para a simbologia de iluminação de teto. Vamos ver se a gente acha a simbologia aqui de iluminação. Oi? Não, os cabos não. Simplesmente a alocação dos equipamentos, tá? Isso. Tem que diferenciar essas tomadas, porque quando você olha para uma tomada dessa daqui, olha, e vai na simbologia, olha, é uma tomada baixa montada dentro de um condulet, porque a instalação ali minha é aparente. No caso de vocês, não vai ter isso aqui, ó, né? Vai ser a simbologia simples assim, porque ela é embutida na parede. Então, quando eu tenho a tomada média, baixa, aliás, eu estou indicando, olha, que nesse ponto aqui a tomada está 30 centímetros do piso. É a única forma que eu tenho para indicar no meu projeto, para quem for realizar a montagem, as alturas dos pontos de tomadas. Então não tem outra forma, tá? Não tem outra forma. Então, uma sala, tá? Uma sala é interessante, eu colocaria todas elas baixas. Eu não vejo uma sala a necessidade de colocar uma tomada alta e nem uma tomada média. Às vezes você vai precisar de colocar uma tomada que vai sair até um pouco fora do padrão, que vai ser a tomada do home theater para ligar a televisão, se tiver aquele painel de madeira, né? Ou se a televisão for fixada na parede. Aí você vai precisar de ter uma tomada para aquele ponto ali específico para isso. Mas, no meu ver, a maioria das edificações hoje, olha, para uma sala, por exemplo, aqui, ó, tem uma sala aqui, eu vou usar pontos de tomada baixo. Com exceção se aqui eu tiver algum painel de televisão que eu queira alimentar. Os quartos também é a mesma coisa, vou trabalhar com pontos de tomada baixa. Na cozinha e copo eu já tenho que prestar atenção com relação à bancada.
Aqui eu não tenho ainda a disposição de móveis, né? A gente não é uma planta imunizada, que a gente fala humanizada, né? Que tem os móveis, tem plantas, né? A indicação de mobília. Porque se a gente já tivesse, ficaria mais fácil para a gente identificar onde é os pontos de tomada e iluminação. Mas aqui, olha, já tem indicação do chuveiro, ó. Então aqui vai ser uma tomada o quê? Alta. Uma tomada alta. Outro detalhe também, tá vendo que a porta tá abrindo nesse sentido para cá, olha. Então a porta eu vou abrir, ela vem para cá. Eu não vou colocar o meu interruptor atrás da porta. Eu sempre tenho que inserir o interruptor aonde que essa porta fique aberta, olha. Então aqui eu estou atrás da porta e aqui que eu devo colocar meu interruptor e assim por diante, tá? Então com relação a pontos de tomada, você vai ter que avaliar. Cozinhas onde você corre o risco de ter jatos de água, coloca ela alta, né? Mas eu não. Garagem. A garagem geralmente você coloca num canto, no meio aqui, outro no meio aqui, baixa, que vai atender. Porque quando a gente fala 30 centímetros do piso, 30 centímetros é uma condição até considerável com relação. O cara acertar um balde de água lá, ele tem que estar com vontade. Concorda? É. Então, imagina onde que seria uma bancada e coloca. Assim, olha, coloca um ponto de tomada média onde você acha que deveria ficar uma bancada. Imagina aqui, ó, essa cozinha aqui, ó, a bancada da pia, aqui é um balcão, né? Então a bancada da pia pode ser aqui, ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Então você já indica, olha, se for aqui, for dar sequência a esse balcão, então eu tenho uma tomada média aqui, uma outra tomada média aqui, mais tomada média aqui. Ó, aqui eu vou ter uma coifa, então eu vou ter que colocar uma tomada de pelo menos de 1,80 m, né? Do cima do piso. Então esses detalhes, geralmente ele vai ser sanado no momento que essa planta ficar humanizada. Quando a gente recebe um projeto arquitetônico desse jeito, a gente indica o ponto. A pessoa na hora de executar ela vai modificar. Infelizmente as pessoas deixam isso para muito depois, né? Vamos lá, se você recebeu o projeto, as, ok, todos os pontos, o arquiteto definiu para você os pontos, não é isso? Né? O decorador. Pode, pode, se você for proprietário da casa, pode. Não, você pode explicar para o dono da casa, né? Você explica para o proprietário, olha, eu acho mais interessante isso para você, o que que você acha? Aí o cara, não, acho que gostei da sua ideia, e faz, não, não gostei não, vamos deixar do jeito que tá. Você pode, você pode orientar. Não, tá interrompendo não, é aula, tá tudo certinho. Então vocês vão, a parte de vocês do trabalho é essa, tá? A gente vai começar vocês vão começar a desenvolver o trabalho de locação. Quando vocês fizerem esses pontos de tomada, inserir o interruptor, eu vou postar agora para vocês dois vídeos, tá? Depois que a gente encerrar aqui, que eu quero que vocês comecem a analisar como que a gente define o ponto que vai ficar o quadro de distribuição. Por que isso? Depois que a gente definir onde vai ficar o quadro de distribuição, nós temos que montar a distribuição de eletrodutos na laje. Né? O que é essa distribuição de eletrodutos na laje? Pode falar. Exato. Vou até abrir a internet aqui
internet aqui para a gente poder. Então, olha só, eletrodutos, tá? Eletrodutos de PVC. Isso, anti-chama. Imagens. Então, a gente tem isso aqui, olha, são os eletrodutos. A gente tem o eletroduto rígido, tem os eletrodutos corrugados. Isso, que é a mangueira corrugada. Geralmente, na instalação predial, o que o pessoal utiliza? Utiliza a corrugada. Por quê? Para facilitar as descidas. Ele acaba sendo um pouco rígido para você fazer curva. Exatamente, exatamente. Por isso que o pessoal gosta de estar utilizando, olha, o eletroduto corrugado, porque você consegue ter uma flexibilidade na sua instalação elétrica para justamente fazer essas curvas aqui, olha. Você consegue fazer essas curvas com maior facilidade. Pensa nisso aqui. Ah, tá feio, né? Isso aqui ficou feio pra danar. Gostei não. E aqui o pessoal aqui o pessoal tá usando, olha, mangueira, tá? Mangueira. Isso, gente, não é permitido. Por quê? Nós temos que usar materiais que são anti-chama, sempre anti-chama. Olha que confusão isso aqui, pessoal. Que é isso aqui, gente? Não, não, não. O cabo que é por cor. O que você observa aqui, olha, quando você tem. Aqui tem uma foto boa para explicar para vocês, ó, a questão da curva. Né? Você tem um concreto aqui, né? Tem um concreto. Tem a caixa de passagem, né? Você tem a caixa de passagem. Então você tem aqui, olha, caixa de passagem, que é essa caixa de passagem que está aqui. Isso, 4x2. E aqui, olha, você faz a curva. Sendo que se eu tivesse montado com um eletroduto rígido, né? Ó, e a curva aqui para a caixinha 4x2. Então, se você tivesse montado um eletroduto rígido, você não consegue fazer essa curva. Você até consegue fazer a curva, né? Mas para montagem fica mais difícil. Exatamente. Você teria que comprar uma curva para fazer, aí dá mais trabalho. Então fica mais fácil. Com relação à coloração, né? Por que tem verde, por que tem amarelo? É com relação à resistência mecânica, tá? Quanto a Tigre padronizou isso, foi a Tigre. Ela fez uma padronização que os eletrodutos corrugados na cor laranja possuem uma resistência mecânica maior do que os eletrodutos de cor amarela. Então, os de cores amarela, eles ficam na parede e os de cores laranja ficam na laje, ok? Eles ficam na laje. Essa aqui é a condição de se utilizar o eletroduto, né? Essa codificação de cores. Não está relacionado à questão do circuito. Não está relacionado à condição do circuito. Quer ver? Se a gente entrar no site da Tigre, eletroduto corrugado, vai orientar. Então, olha só. Deixa eu ver aqui o eletroduto, ó.
Tá vendo aqui, ó, eletroduto corrugado flexível, tá? Reforçado. Por que que ele é reforçado? Vamos ver as características dele aqui, ó, do produto, ó. Não propaga chamas, que é o que nós precisamos para instalação elétrica, produtos não propagantes à chama. Não dobra e não amassa. Isso sim é segurança. O eletroduto flexível Tigre Flex reforçado possui marcação orientativa metro a metro para facilitar o manuseio e instalação. Sua bobina foi projetada para ele ser facilmente desenrolado, mantendo o rolo, solução ideal para instalações elétricas à sobra. Então, olha só, eles são fabricados de acordo com a norma. Facilidade de instalação, economia, resistência mecânica elevada, duráveis e resistentes à questão química, não sofrem corrosão. Aí aqui tem... Foi... Suportam... Não. Eu acho que eles não chegam nesse valor não, tá? R$ 70? Então... deve ser a temperatura do condutor elétrico, né? O condutor é 70. Olha, esse azul aqui eu nunca tinha visto não. Você já viu isso lá na loja elétrica? Não tinha visto não. Aqui, olha. Duto Tigflex não propaga chamas, não dobra, não amassa, segurança durante a instalação, além da proteção de custos de mão de obras e execução de instalações para dispensa de conexões. Pode ser aplicado em condições comerciais na instalação de sinal. Olha só, o eletroduto azul está sendo utilizado para TV, internet e telefone. Tá? Tem diferença na estrutura dele? O que tem dentro? Porque um cabo de sinal, quando a gente preocupa em blindagem, né? Eu não sei se a Tigre ia investir nisso. Bom, pode ser, pode ser. Agora, o amarelo, gente, que é o mais fraco, né? Da linha da Tigre, ó, não propaga chamas, não dobra, não amassa. Isso sim é segurança, facilita. Mais proteção para instalações embutidas em paredes, tá vendo? Olha, então a indicação da Tigre para o eletroduto corrugado amarelo é para parede. Então, se eu vou fazer usando o produto Tigre, né? Uma laje, eu vou usar laranja. Eu não vou nem pensar em misturar o amarelo, só vou usar laranja, em virtude da resistência mecânica dele. Outro detalhe que você precisa na laje são as caixas octogonal. Né? Quando a gente for fazer distribuição de energia, vocês vão observar que as caixas octogonais elas possuem furos aqui, olha, de 1 polegada, de 3/4 e de meia. O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, nunca é interessante nós usarmos todos esses furos aqui, tá? Geralmente é bom a gente utilizar nosso projeto, a linha de distribuição, no máximo 6 saídas aqui numa caixa dessa. Depois vocês vão entender o motivo. E tem N linhas de acessórios aqui da Tigre que a gente pode estar, né? Aqui ó, a caixinha 4x2, a 4x4 que você pode estar colocando mais pontos de tomadas, as luvas, né, de conexão. O eletroduto rígido, geralmente quando é para lançar, agora tem a linha de sinal, né? Mas situações onde que você está mudando de um andar para o outro, você pode estar usando o eletroduto rígido de PVC. Eu não vejo problema não. Para passagem de antena, né? Que é esse tipo de eletroduto aqui, ó. É o eletroduto rígido. Tá vendo que ele possui as curvas? Então a gente consegue fazer a curva. Ó. É bem mais trabalhoso, mas eu não sei, mas quando eu executei instalação elétrica com eletroduto corrugado, eu vou ser sincero, eu achei muito ruim para passar a sonda. Não sei se alguém já
já trabalhou, ou se foi minha, eu não tenho muito, passar a sonda, quando você passava a sonda ficava batendo na quina, porque ele é todo corrugado, né? Inclusive por dentro, né? Então a sonda batia na quina dele e ficava agarrando. Era mais difícil de passar a sonda do seu no eletroduto liso. Exatamente, exatamente, exatamente. Então o trabalho, pessoal, que eu quero que vocês avancem é isso, é realizar a distribuição dos pontos de tomada, iluminação e interruptor. Vocês não precisam se preocupar com os eletrodutos, olha. Essa linha azul que eu estou mostrando aqui é o eletroduto. Então vocês não precisam se preocupar com ele. Não precisam se preocupar com ele agora. Porque nós vamos falar sobre o quadro de distribuição. É um material que eu vou deixar disponível agora para vocês assistirem, tá? Pra vocês assistirem. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Oi. Vai colocar o quadro na nossa planta, tá? Vou colocar aí. Mas eu quero. Já mandei. Tá até a foto dela aí na. Ontem eu mandei de novo a foto da planta baixa. Foi a que vocês desenvolveram o dimensionamento do quadro. É para colocar. É para. É. Pode ser, foi o que eu comentei com o André, com o Sérgio. Vocês podem estar utilizando o AutoCAD, mas também não tem necessidade. E eu mandei para vocês a simbologia. Eu mandei a simbologia, uma planta modelo, tá? Onde já estão os desenhos, os blocos todos montados. É só vocês colocarem e posicionar onde vocês desejarem ir. Se vocês acharem que é conveniente. Pode ser também, tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Aí, pessoal, eu vou encerrar já que já não tem mais dúvida, eu vou encerrar a nossa aula aqui ao vivo e vou passar para vocês o vídeo aí. Então, vocês utilizam esse tempo final agora para assistir esse vídeo. Os dois vídeos são um vídeo acho que de 20 minutos e um de 19. Eu vou explicar, tá? Vai ficar como eu vou explicar na próxima aula. É só a título para vocês começarem a perceber como que se faz o dimensionamento da posicionamento do quadro de distribuição. E vocês já podem ir alocando esses pontos de tomada, tá? Assista o vídeo. Eu acredito que por volta de 10 horas vocês vão acabar de assistir os vídeos. E aí a gente tentar alocar esses pontos de tomada, mas não precisa ser para a próxima aula, tá? Mas não deixem de deixar muito prazo para não ficar tumultuado depois da entrega desse trabalho, ok? Hoje participou 6 pessoas, né? Só está participando vocês. Vocês têm conversado com o restante da sala, o que está acontecendo, por que eles não estão entrando? Tava sem celular? Entendi. Ok. Alguém mais sabe notícia do restante da turma? Tá. Mas na verdade. É, é. Beleza, então, pessoal. Eu vou postar essa explicação também, tá, no YouTube, aí vocês vão estar com tudo isso lá, tá bom? Obrigado aí, desculpa qualquer coisa aí. Um abraço para vocês. Boa noite, até mais. Tchau.